Esta é a nossa 12ª aula assíncrona da disciplina de instrumentação e controle de bioprocessos do segundo período de 2020. Tudo bom? Hoje eu falarei a respeito de identificação de dinâmica de processos. Vou apresentar um conjunto de métodos, tá certo? Que vai nos permitir determinar os parâmetros que estão associados ao comportamento dinâmico dos processos. Então, o que acontece? Quando a gente precisa fazer a sintonia, né, de um controlador, uma etapa anterior é a identificação da dinâmica do processo a ser controlado. Então, nós temos identificação da dinâmica do processo a ser controlado. Por que é necessário fazer essa etapa de identificação? A identificação nada mais é do que a determinação do comportamento dinâmico do ponto de vista matemático do processo. E esse comportamento dinâmico matemático vai permitir, a partir da sua determinação, que eu determine quanto é o ganho do controlador proporcional, quanto é a constante de tempo integral e quanto é a constante de tempo derivativa para as aplicações de controle P mais I mais D. Então, o que acontece, né? Nós temos duas opções. Essas duas opções, para determinar a dinâmica, elas são diferentes. A primeira delas envolve a chamada modelagem mecanística. A modelagem mecanística é aquela que está baseada nos princípios da conservação, né? Baseada nos princípios da conservação, que são a conservação da massa, da energia e da quantidade de movimento. Como a gente trabalha muito com parâmetros concentrados, né, ou seja, as variáveis de estado não variam ao longo do volume de controle por um problema de controle automático de processos, a quantidade de movimento fica em segundo plano. A gente usa muito equações de conservação de massa e de energia. Só que desenvolver um modelo dinâmico a partir do balanço diferencial da conservação da massa e da energia, além de não ser uma coisa simples, é uma coisa que envolve muito tempo, e tempo é dinheiro. Uma outra opção é se realizar o que se chama de modelagem fenomenológica. Ou seja, eu vou buscar, dentro de um rol de equações que eu já disponho, qual que se ajusta para o tipo de sistema e de resposta dinâmica que eu estou tentando modelar. Então, eu vou modelar de acordo com um ajuste de curva. Modelagem fenomenológica é sinônimo de ajuste de curvas. Ou seja, curve fitting em inglês, né? Só que, para algo entre 70% a 80% dos processos associados a indústrias que trabalham com fluidos, né? O que são indústrias que trabalham com fluidos? São indústrias que trabalham com líquidos, que trabalham com gases, com vapores, né? Os processos são muito bem representados, né? Os processos são bem representados pelo uso do modelo que a gente chama de First Order plus Delay Time. First Order plus Delay Time. First Order plus Delay Time. Ou seja,
primeira ordem mais ou com atraso de tempo. Então, esse tipo de modelo, né, ele é um modelo que nos remete à equação diferencial de primeira ordem do tipo tal dy dt mais y de t igual a k vezes x de t. Essa equação aqui é a equação sem atraso de tempo. Sem o atraso de tempo ainda. Tá? O que muda para o atraso de tempo? Muda que nós vamos ter a função transladada no tempo, né, de acordo com o teorema da translação. Então, o que nós teríamos? Nós teríamos que tal dy dt mais y de t menos θp, que é o atraso de tempo, igual a k vezes x de t menos θp. Tá certo? Essa aqui é a equação diferencial associada ao modelo First Order plus Delay Time. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar essa equação como sendo uma equação que hipoteticamente se ajusta aos meus dados. E aí, eu vou realizar experimentos. Esses experimentos vão ser feitos de forma que eu vou ter a função estímulo, x de t, que é a variável que estimula o meu processo, e y de t é a variável resposta, né? A variável de saída do modelo. Né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou medir, né, para x de t integral, como que y de t se comporta. Como que vai ser esse experimento? Em geral, tá? Uma técnica de se fazer esse tipo de experimento é a seguinte. Tá? A gente tem um processo, seja ele o que for, e esse processo de dinâmica desconhecida vai passar por um processo de identificação de dinâmica, em que a variável de entrada x de t, alguns autores usam u de t. Eu vou continuar usando x de t. Tá? Ela vai ser perturbada usando a função degrau. Então, x de t igual a 0 para t menor que 0 e 1 para t maior ou igual a 0. Então, eu vou ter um degrau de amplitude unitária, por exemplo. Tá certo? E aí nós vamos obter dados de y de t ao longo do tempo. Nós vamos registrar esses dados quando ocorrer esse comportamento. Tá certo? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o y de t, né? E ele vai ser o resultado da reação, da forma como reage, como se comporta o sistema, depois de que houve essa perturbação. Então, eu vou ter pares de dados de y ao longo do tempo para aquele valor de x. Tá certo? Então, eu vou registrar, no laboratório, eu registraria t, y de t, e eu atuaria sobre x de t de forma a produzir esse degrau. Então, em determinado instante de tempo, eu produziria a variação súbita da variável de entrada. Tá certo? Bom, o que vai acontecer? Nós já sabemos da teoria, né, de que o Kp, né, é a razão entre ΔY sobre ΔX. E eu tenho esses valores. Por quê? Porque mesmo que eu não use um degrau unitário, eu vou ter aqui a variação do x. Porque aqui está x no instante zero e aqui x no instante infinito. Tá certo? Então, eu tenho ΔX vai ser x no infinito menos x em zero.
E o ΔY vai ser o valor de y de infinito, que é o estado estacionário, menos y de zero. Então está aqui o valor, ó, esse valor aqui, olhando o gráfico do y, é o y de infinito, que é o estado estacionário. E aqui está o valor de y no instante zero. Então o ganho ele é relativamente fácil de ser obtido. Tá certo? A constante de tempo P, tal P, ela pode ser determinada, e aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque muitos dos meus alunos não são felizes de reconhecer rapidamente como que se faz isso. Essa variação aqui, ó, ΔY, tá certo? Multiplicada por 63,2%, 63,2%, tá? Eu vou ter um determinado instante de tempo em que eu alcancei esse valor de 63,2% dela. Então, esse tempo necessário para alcançar 63,2% da variação em y é tal P. Então, eu posso ler no gráfico. Então, se eu fizer um gráfico e ler, nesse meu desenho, observem que o atraso de tempo ele foi mínimo. Olha aqui, ó. Estão vendo aqui que o atraso de tempo foi mínimo? Se o atraso de tempo for significativo, eu tenho que descontar ele para determinar o tal P. É óbvio, né? O tal P o tempo começa a contar de verdade quando o sistema reage. Então, o atraso de tempo tal P, ele é, na realidade, o tempo em que o sistema apresenta alteração em y de t, tá? Desde que x de t foi perturbado. Por isso que existe uma grande preocupação em controle de processo a respeito de como fazer a perturbação em x de t. Tá? Para fazer a identificação, a gente usa a perturbação integral. Bom, só para relembrar de onde sai isso, ele sai do fato de que se eu tiver y de t na expressão algébrica, tá? Na solução da equação diferencial, igual a k vezes ΔX vezes 1 menos e na menos t sobre tal, quando t for igual a tal, eu vou ter que y de tal igual a k vezes ΔX vezes 1 menos e na menos tal sobre tal, que é 1. Então, vai ficar k ΔX, que multiplica 1 menos 1 sobre e. Isso aqui é 0,632. Tá certo? Então, se essa aqui é a resposta, né? Se eu pegar e voltar para cá, ó, se eu usar essa definição aqui, ó, tá? Então, eu sei que Kp é ΔY sobre ΔX. Tá certo? Se eu substituir aqui, ó, né? K vezes ΔX é ΔY. Então, o valor de y em tal vai ser ΔY vezes 0,632. Daí que sai o 0,632. Uma outra forma de se determinar é usando a tangente à curva no instante que o sistema reage. Então, o que acontece? Voltando aqui para essa expressão, né? E aqui eu vou deixar a tarefa para vocês, para aqueles que estiverem assistindo e prestando atenção, eu vou deixar essa tarefa. Prove que em t igual a zero, tá certo? A derivada dy dt em t igual a zero vale k sobre
tal P. Para a perturbação em x de t degrau unitário. Se não for unitário, se o degrau não for unitário, se a amplitude for m, vai aparecer o m aqui na fórmula. Só a única coisa que aparece. A única diferença. Tá, então a dica para resolver isso aqui é aplique a derivada em y de t igual k, que multiplica 1 menos e na menos t sobre tal. Tá? Vamos derivar em função do tempo. E fazer t igual a zero. Se fizer isso, vai provar. A questão é, eu posso usar o método gráfico, que eu mostrei, posso usar esse método aqui para determinar o tal P. O θ, então vamos só repassar. O Kp eu tiro por ΔY sobre ΔX. Tá. O tal, ou eu tiro pela derivada, ou determino pela derivada, né? Que foi esse método aqui de cima, ou eu leio no gráfico, usando 63,2% da variação. Então, eu tenho dois métodos de resolver, não tem problema. O θP, eu observo o gráfico. Mas todas essas formas de determinar são formas que não são automáticas. Não são automáticas. Elas precisam da intervenção humana. E, além disso, elas não são tão exatas, vão depender das nossas leituras nos gráficos, né? Então, vocês já devem ter imaginado que essas são formas um pouco mais antigas de se fazer, né? Hoje a gente tem muito recurso computacional à disposição. Então, a gente pode usar um outro método, tá certo? Um método, então vamos lá, método de identificação de dinâmica usando o modelo hipotético First Order plus Delay Time, baseado em otimização numérica. Baseado em otimização numérica. Então, o que vai acontecer? Nós temos os dados experimentais. Nós fizemos o experimento para determinar quais são os valores de y a partir do degrau unitário ou não em x, tá certo? E nós vamos ter dados modelados, dados estimados pelo modelo. Então, eu vou ter um Kp, que vai ser um Kp estimado, vou ter um tal P estimado, e vou ter um θP estimado. Eles são arbitrados, eles são guess em inglês. O pessoal gosta de chamar de chute, mas não é chute. É o primeiro valor estimado. Vai haver uma substituição desses valores na equação geral, tá certo? A equação geral, eu vou falar dela daqui a pouco, quando eu estiver apresentando a solução numérica. E o que vai acontecer? O y medido, o experimental, ao longo do tempo, ele vai ser diferente do estimado. Então, eu vou ter uma diferença, um desvio entre o y estimado, o experimental, e o y estimado. Essa diferença aqui, eu preciso minimizá-la usando a otimização numérica. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar a variável chamada somatório do desvio quadrático. Somatório do desvio quadrático. E o objetivo da otimização numérica vai ser minimizar
o somatório do desvio do y experimental menos o y estimado ao quadrado. Variando o quê? Variando os parâmetros Kp, tal P e θ P. Então, eles vão ser as variáveis que vão ser as variáveis independentes de um problema de otimização, onde a variável dependente do problema de otimização vai ser esse somatório do erro quadrático. Isso é muito comum, a gente faz isso, minimização, método de minimização de erros quadráticos, ele é a base para a gente usar a correlação linear, por exemplo. Né? Em geral, o que acontece? A gente vai usar o Excel como ferramenta. Né? Então, eu tenho uma planilha para adiantar o serviço. Eu coloquei aqui, né? Então, nome da planilha, aula, identificação, modelo, first order plus delay time. Tá? Então, vamos tentar explicar como funciona, como está organizada a minha planilha. Tá? Eu tenho aqui, na célula C1, o rótulo, os rótulos C1, C2, C3, e aqui estão os valores que são as estimativas iniciais. Tá certo? Então, em D1 eu tenho Kp, em D2 eu tenho tal P, e em D3 eu tenho o θp. Tá certo? Bom, aqui estão os dados de medida. Os dados de medida são esses aqui. Tá certo? Eu posso fazer tanto em y', ou seja, desvio, ou valor absoluto. Aqui eu estou fazendo em desvio. Tá? Então eu tenho o tempo. Observem, no tempo zero, o que foi feito? Foi feito um degrau em x. Foi feito um degrau. Eu não posso perder a fenomenologia do problema. Tá certo? A variável estímulo do processo foi perturbada de forma a passar de 0 a 1. Degrau unitário, de 0 a 1. Então, x, se eu fosse fazer aqui a coluna do x, tá certo? A coluna do x', ele seria assim. 0, 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 0. Nesse instante, ele passaria a ser 1. No instante de início da análise. Mas ele vinha 0, 0, 0 antes de eu começar o experimento. Tá certo? E ele passou para 1. Tá? Bom, aí foi fazendo as medidas de y, pode ser temperatura, por exemplo, e ela não reagia, não havia desvio. Não havia desvio. Ele não reagia, não mudava o valor do y. 0, 0, 0. Até que no valor de tempo igual a 3 segundos, o y' saltou para 0,9. E ele foi indo, até que ele ficou constante. Quando ele ficou constante, ele alcançou o estado estacionário. Bom, isso aqui é o modelado, isso aqui é o experimental. Bom, o modelado, ele vai ser o resultado de uma fórmula. E a fórmula é aquela fórmula que eu vinha trabalhando com um adendozinho importante. Tá? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Né? Vamos falar da fórmula que nós vamos usar na planilha. Tá? Quando eu for usar a planilha, o valor calculado do y de t, ele vai ter que ser igual a k vezes a amplitude, como eu usei degrau unitário lá, a amplitude é 1 por ΔX, tá certo? Tá? Então ele é 1, né? Essa amplitude é unitária, então é k vezes 1, vezes 1 menos e na menos t menos θp sobre tal p. E aqui vem a parte importante, vezes o degrau em t menos θp. Então, como que eu coloco isso aqui no Excel? Bom, a função degrau ela é 0 para t menor do que 0 e 1 para t maior do que 0. Né? Maior ou igual a 0. Então, eu posso usar isso aqui usando a função c. Basta eu comparar se o tempo ele é maior ou menor do que o θ, do atraso de tempo,
Isso aqui é a função degrau no instante zero, né? Óbvio que aqui é no instante zero. Se eu tiver o degrau no instante θ, se eu tiver uma variação, então eu vou ter que 0 para t menor do que θ e 1 para t maior ou igual a θ. Então eu vou ter que colocar essa função lá no meu Excel, porque senão não vou ter ajuste, eu vou ter um ajuste que vai ficar capenga, tá certo? Então vamos voltar para o Excel. Então, a função ficou assim, ó. $d, $1, estou usando referência absoluta porque esses valores têm que ficar sempre os mesmos, tá? $d, $1, vezes, tá aqui a expressão, vezes. O x não aparece porque o degrau foi unitário, vezes. Aparentes, o 1 menos e na x, que é o ESP, aparentes, menos t, menos, o t é o A6, ó, tá aqui, o A6, tá? Menos $d, $3, $d, $3, que é o θp, dividido por $d, $2, que é o tal p, né? Fecha, fecha, vezes uma função c, olha a função c aqui, ó. O c é o if, é o teste. Se A6, que é o tempo, for menor que θp, que é D3, o valor que multiplica é 0, tá aqui, ó. Se não for, é 1. Tá? Se alguém nunca usou a função C, então é só botar aqui, ó, igual a C aparentes. Ó. C, teste lógico. O teste lógico que eu estou usando é se o tempo é menor do que o atraso de tempo θp, que foi arbitrado pela estimativa, pelo guess. Ponto e vírgula. Valor verdadeiro que a célula assume. Se for verdadeiro, é 0, no meu exemplo. Ponto e vírgula. Valor falso. Se for falso, é 1. Né? Então, observe que com isso, o que eu consigo? Eu consigo garantir que o y não reage para o y modelado antes de que eu alcance o atraso de tempo. Então, eu amarrei. É essa curva laranja que eu estou vendo amarrada aqui. Ó. Se eu não tiver esse C, eu vou apagar. Ó. Eu vou apagar esse C, tá? Se eu apagar esse C, ó, tá? Eu desamarrei, ó. Desamarrei, tá? Mas eu preciso que fique amarrado ali, para poder ter o modelo. Bom, aí eu copio e colo, arrasto para baixo, tá aqui. Esses valores modelados, eles não se ajustam. A curva o y', que é a curva experimental, é a curva azulada. A curva azulada, tá? A curvinha azul. E a curva laranja é o modelado, que depende dos valores que eu arbitrei. Eu já arbitrei valores mais ou menos próximos, porque eu sabia, por exemplo, tá, que o valor de y' no estado estacionário era 9,6. Então, o valor do K, quando o degrau unitário é 1, eu já sei que vai ser 9,6. Tá? Tanto é que se eu colocar 9,6 aqui, as curvas se ajustam mais ainda. 9,6, olha lá, se ajustou mais, mas eu não quero usar 9,6, quero usar 10. Tá? Porque eu quero que o método de minimização do erro quadrático encontre os valores, resolva o problema de otimização, achando Kp, tal P e θp. Bom, aí o que vai acontecer? Eu vou ter um erro. Esse erro, esse desvio, é a diferença que existe entre o valor y' e o valor modelado, para cada linha da planilha. Eu elevo ele ao quadrado, somo, e está aqui a soma do erro quadrático. É essa variável que eu vou minimizar. E é óbvio que se eu estou tratando de um problema de otimização, que eu vou usar o solver do Excel, né? Que é a ferramenta que a gente tem para fazer isso. Então está aqui o solver está na aba dados, desde que a gente habilitou no Excel da gente a opção de ter o solver, né? Então, quem não tem o solver habilitado, vai em arquivo, opções, suplementos, tá? Pede aqui, ó, gerenciar suplementos Excel, ir, e acrescenta o solver, tá? Esse meu é 365 Excel, tá? E tá funcionando legal, tá? Bom, um outro pequeno ajuste que talvez seja importante a gente fazer, principalmente quando a gente trabalha
em engenharia química, e às vezes a gente precisa fazer cálculos que envolvam recorrência, x igual a f de x, e aí que eu deixo o conselho para vocês fazerem isso, vão em arquivo e peçam opções, e na opção de fórmulas, habilitem o cálculo interativo para poder resolver os problemas de referência circular, tá certo? Quando vocês tiverem. E já aumentem o número máximo de iterações para o máximo aqui, para 32.767, tá? Esse número é um número entre 1 até 32.767. Para quê? Para vocês terem o máximo de iterações possíveis, né, numa solução de um problema numérico. Isso impacta também o solver, tá? Bom, aí eu vou habilitar o solver, né? Então vamos lá. Definir objetivo. O objetivo é o valor que eu quero maximizar, minimizar ou igualar a zero, ou igualar a qualquer valor. Então, no caso, é a célula D20, está aqui, ó, célula D20. Para maximizar, minimizar, minimizar, escolho minimizar. Alterando quais são as células variáveis. As células variáveis são as células com as variáveis independentes. É o CalP, o KP, o TauP e o θP. São os três que eu quero otimizar, eu quero determinar os valores que dão a resposta ótima para o meu problema de identificação de dinâmica. Restrições. Bom, nenhuma dessas variáveis pode ser negativa, né? Então, para facilitar a minha vida, o que eu fiz? Eu vim aqui, ó, e coloquei 0,001, valor bem pequenininho, tendendo a zero, e acrescentei a restrição, ó, vou alterar a restrição, tá? Que essas células aqui, elas têm que ser maior ou igual a essas células aqui. Tá? Marquei 3 células no bloco, restrição, maior que 3 células no bloco. Certo? Bom, com respeito aos métodos. Com respeito aos métodos, a gente tem no Excel 3 métodos possíveis. O LP é o problema linear, então não vou usar uma solução linear. O evolucionário diz respeito ao uso de algoritmos genéticos. Tá? Então aqui a gente tem algumas dicas. Ó. Selecione o mecanismo GRG não linear para problemas do solver suaves. No nosso caso é um problema suave. Tá? E não linear. Selecione o mecanismo LP simplex para problemas com solver, para problemas do solver que sejam problemas lineares. E selecione o mecanismo evolucionário para problemas do solver não suaves. Tá? O que é um problema não suave? Aquele que tem as transições bruscas. Tá? Aqui não, a gente tem uma curva suave, não tem problema nenhum. O que é GRG? GRG é a sigla do método do gradiente reduzido generalizado. Método do gradiente reduzido generalizado. Tá certo? Se a gente for para a internet procurar um material a respeito dele, né, eu descobri aqui um artigo muito interessante do Congresso Brasileiro de Ensino e Engenharia de 2012, intitulado Otimização de projetos utilizando QRG, Solver e Excel. É um problema mais voltado para a área de civil, tá certo? Então aqui tem toda a história a respeito do método do gradiente reduzido, tá? Rosen, em 1960, ó, apresentou o método gradiente projetado para a solução de problemas de programação matemática com função objetivo não linear e restrições lineares. A seguir, em 61, estendeu seu método para a caso geral, não somente a função objetivo, mas também as restrições serem não lineares, tá? E aqui tem toda a história, tá? Vocês têm aqui, ó, é só colocar o nome do trabalho no Google que vocês vão acessar. Otimização de projetos utilizando GRG, Solver e Excel, tá? Bom, o que nos chama a atenção diz respeito à questão do método em si, do algoritmo em si, tá? Esse algoritmo não é um algoritmo trivial, tá? Ele tem vários passos, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, assim por diante. Ele se baseia em aproximações de derivadas, ele precisa calcular o gradiente reduzido com base em multiplicador de Lagrange, tá certo? Então ele não é um método trivial, tá? E aí o que acontece? Uma das grandes dificuldades das implementações é que lá a gente não tem na planilha uma função explícita. Então a determinação desses gradientes aqui, ela é feita de forma numérica, aproximação numérica do gradiente.
Tá? Agora, observe, o Excel não diz nada disso, ele simplesmente coloca lá para o usuário, ó, tá aí o método GRG. Mas se a gente for atrás, tem aqui todo o algoritmo de solução do método de otimização. Tá? Só para relembrar, vocês já devem ter visto algum vídeo que eu falei isso, tá? Que a parceira da Microsoft no solver do Excel se chama Frontline Systems. Tá certo? Se vocês entrarem no solver.com, esse endereço solver.com, vocês vão navegar no site da Frontline Systems. Tá certo? Bom, vamos ver funcionando então o solver. Tá? É só mandar resolver. E deixa eu correr aqui para o lado porque a minha câmera está bem em cima. Então vou mandar resolver. Então vamos ver se eu obtive uma boa solução. Bom, a priori parece que sim. Vamos ver. O somatório do erro quadrático caiu a 0,33, tá certo? E eu obtive que valores? Deixa eu anotar os valores aqui que eu obtive. Ó, KP igual a 9,99, tal P igual a 2,45974 e θ P igual a 2,81255. A curva laranja, que é a curva calculada, se aproxima da curva azulada. Perfeito. Indo então para o encerramento, nessa aula assíncrona, nós vimos identificação de dinâmica. Por que a identificação de dinâmica do processo é tão importante? Ela é importante porque, à medida que são determinados o ganho do processo, a constante de tempo do processo e o atraso de tempo do processo, tá certo? Vai ser possível, a partir deles, usando métodos que nós veremos em aulas posteriores, né, em um momento posterior, determinar matematicamente o ganho do controlador, a constante de tempo integral e a constante de tempo derivativo, dependendo da combinação de lei proporcional integral derivativa que nós venhamos a utilizar. Então, eu preciso saber a dinâmica do processo, esses aqui são os parâmetros do processo, para poder determinar os parâmetros do controlador. Esse método é um método que se chama método heurístico. A gente tem um conjunto de equações, tanto equações que são equações determinadas por Cohen-Kohn e por Ziegler-Nichols, né? São conjuntos de equações diferentes, e depois eu vou explicar isso melhor. E nós determinamos a partir desses parâmetros, né? Dessas variáveis que foram identificadas conforme eu apresentei para vocês, os parâmetros do controlador. Então, eu preciso fazer a identificação para poder fazer a próxima fase, que se chama sintonia do controlador. A sintonia é a determinação desses parâmetros aqui. Tá certo? Então, o que eu tinha para hoje era isso. Agradeço. Fiquem bem.